Meu chefe fazia reuniões falsas para espiar minha vida pessoal. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que tem gente que não nasceu para ser chefe, não. E olha que eu nem tô falando de gente ruim de serviço não, viu? Tô falando de gente que acha que é dono da sua vida só porque tá ali, 2 degraus acima na hierarquia da empresa. E é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu entrei nessa empresa toda animada, cheia de expectativa, pensando, nossa, agora vai, emprego fixo, carteira assinada, VR, VT, tudo bonitinho, vida de adulta desbloqueada. E, de início, parecia tudo perfeito. Meus colegas eram maravilhosos, ambiente agradável, aquele cafezinho coletivo que sempre tem alguém queima, mas todo mundo finge que tá bom. Só que tinha um detalhe: o meu chefe, o tal do Mauro, que de mal já tinha até no nome, era diferente. Gente, ele não era aquele chefe bravo, aquele que grita, que humilha, não. Ele era o fofo, prestativo, gentil, até demais. No começo eu achava o máximo. Pensava, nossa, que gestor presente, ele realmente se importa com a equipe. Só que com o tempo eu comecei a perceber que ele se importava, até demais, principalmente comigo. Tudo começou de um jeito bem sutil. Eu chegava no trabalho e ele já soltava: dormiu bem? Vi que você estava online até tarde ontem. Eu, inocente, respondi: ah, tava vendo série. Aí ele dava aquele sorrisinho e falava: série ou conversando no WhatsApp? Achei estranho, mas segui. No outro dia, ele veio me perguntar se eu tinha resolvido aquele problema do encanamento em casa. E eu gelei, porque eu não tinha contado isso para ninguém no trabalho. Só quem sabia era minha amiga, que me ligou no horário do almoço. E ali acendeu uma luzinha amarela. Mas, de novo, tentei ignorar, achei que era coincidência, fofoca cruzada, sei lá. Até que começaram as tais reuniões extraordinárias. Do nada, toda terça e quinta, pipocava na minha agenda uma reunião com o título Alinhamento de Processos. E lá ia eu, né? Pensando que era coisa séria. Só que chegava na reunião, não tinha pauta, não tinha dado, não tinha absolutamente nada. Era o Mauro perguntando: tá tudo bem? E sua mãe, melhorou daquela gripe? E seu namorado, já resolveu aquele problema do carro? Eu saía da reunião mais confusa do que entrei. Gente, aquilo não era uma reunião de trabalho. Era basicamente um café virtual para ele bisbilhotar minha vida. E olha, no começo até ri, achei coisa de chefe carente, sabe? Só que, quanto mais eu me esquivava, mais ele inventava desculpa para puxar assunto. E não era só isso, viu? Se eu postava uma foto no story indo pra academia, no dia seguinte ele falava: vi que tá focada, hein? Treino pesado ontem. Se eu ia no salão, ele comentava: mudou o cabelo, ficou ótimo, mas achei que você curtia mais aquele tom anterior. E o pior é que ele falava na frente de todo mundo na sala. E o povo ria, achava fofo, achava que era brincadeira de chefe próximo da equipe. Só que eu, que estava vivendo aquilo, já estava começando a desconfiar que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Afinal, como é que ele sabia de tanta coisa da minha vida que eu nunca falei para ele? Era coincidência? Era espionagem? Era loucura da minha cabeça? Pois é, só que o que eu descobri depois, minha filha, foi muito pior do que eu imaginava. Eu juro que tentei acreditar que era tudo coisa da minha cabeça. Que era coincidência, que talvez eu fosse paranoica, que, sei lá, vai saber, né? Só que a partir de um certo ponto, a situação ficou completamente escancarada. Porque não era mais só sobre ele saber das coisas. Não, agora ele estava se metendo mesmo. E olha, é aqui que você começa a perceber que o buraco é muito, mas muito mais embaixo. Um belo dia, eu estava toda plena no trabalho, respondendo e-mails, vivendo minha vida, quando do nada, Mauro aparece do meu lado com aquela vozinha dele de quem quer parecer amigo. Ei, você não acha que aquele seu amigo, o Gustavo, é meio, assim, folgado não? Vive te pedindo coisa, te atrasa. Eu travei. Simplesmente travei. Porque eu não tinha falado do Gustavo com ninguém da empresa. Ninguém. A única vez que eu comentei que o Gustavo tinha me pedido um favor foi numa ligação de vídeo, na minha casa, à noite, fora do expediente. Aí eu comecei a ligar os pontos. E sabe o que eu percebi? Que toda vez que eu estava em reunião no Teams, aparecia uma janelinha ali no canto, do Mauro, online. Sempre online. Mesmo sem precisar. Mesmo quando não tinha reunião nenhuma marcada oficialmente. E o detalhe? Às vezes ele estava na reunião, sem câmera e sem microfone ligado.
E eu, bobinha, achando que era bug da plataforma. Só que não parou por aí não, viu? Comecei a fazer teste. Postei um story fake no Instagram, falando que ia viajar no fim de semana. Adivinha quem me chama no privado do WhatsApp da empresa no mesmo dia? Isso mesmo. Ah, vai viajar, né? Mas cuidado, porque segunda tem entrega importante, não vai se atrasar, hein? Eu só não respondi meu filho, me deixa viver porque eu precisava muito daquele emprego. E cada dia que passava, eu percebia que aquilo ali não era preocupação, não era cuidado, não era proximidade, era pura e simplesmente controle. Um controle doentio, sufocante, invasivo. E o mais bizarro é que ele não fazia isso com os outros. Com os outros, era papo de trabalho, perguntas objetivas, cobrança normal. Comigo, era praticamente um Big Brother corporativo. Teve uma vez, gente, que eu faltei na aula da pós-graduação porque estava passando mal. Nem postei, nem falei com ninguém. Só mandei mensagem pro professor. No dia seguinte, adivinha? Mauro me solta. Melhorou? Vi que ontem você não foi para aula. Eu gelei. Como é que ele sabia? Ninguém da empresa fazia aquele curso. Ninguém. Aí me bateu aquele estalo. Será que ele estava hackeando minhas coisas? Será que estava no meu WhatsApp? No meu e-mail pessoal? Por quê? Sério, não fazia mais sentido nenhum. E o povo do trabalho? Ria, achava bonitinho, falava: ai, chefe cuidadoso é outra coisa, né? Cuidadoso? Aquilo já estava virando um episódio de série de terror disfarçado de sitcom. E eu juro, tentei conversar na boa. Marquei uma reunião, dessa vez eu que marquei, olha que ironia, e falei: olha, Mauro, eu tô começando a ficar um pouco desconfortável com alguns comentários. E ele, na maior cara de pau, respondeu: desconfortável? Imagina, eu só me preocupo com minha equipe, gosto de estar por dentro, saber se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa. Aí eu pensei: meu amor, precisa de alguma coisa? Precisa sim. Precisa de terapia. E urgente. Só que, né, fiquei calada. Sorri, acenei, engoli mais essa, mas já estava com a pulga, o carrapato e o besouro atrás da orelha. E se você acha que parou por aí, meu bem, se segura, porque o que esse homem fez depois não tá escrito. E olha, foi ali que eu percebi que esse controle todo não era só curiosidade, não. Era coisa muito mais séria. Se antes eu estava desconfiada, agora eu estava praticamente uma agente da CIA infiltrada na minha própria vida, porque cada movimento meu parecia monitorado. E, olha, se tem uma coisa que eu não sou é boba. A partir daí, comecei a prestar atenção em cada detalhe, cada mensagem, cada notificação, cada reunião marcada sem sentido. E foi então que eu percebi um padrão. Toda vez que eu postava qualquer coisa no Instagram, no WhatsApp ou até no LinkedIn, olha o nível, no mesmo dia, pipocava uma reunião na minha agenda com algum nome aleatório, revisão de processos, ajuste de metas, check-in semanal, sendo que, detalhe, não tinha nenhum desses para ninguém da equipe. Só para mim. E quando eu entrava na reunião, adivinha? Ele lá, sorrindo, câmera ligada, ar de quem estava pronto para me perguntar se eu tinha tomado café da manhã ou se ainda estava de dieta. Simples assim. Gente, teve um dia que eu, para testar, postei uma foto fake segurando uma taça, com legenda: sextou com vinho. Detalhe: era suco de uva. 5 minutos depois, Mauro manda no chat da empresa: cuidado para não exagerar hoje, hein? Segunda temos reunião cedo. Eu respirei fundo. E foi nesse dia que eu pensei: chega, esse homem não tá bem. E nem eu se continuar assim. Só que, para piorar a situação, começaram a rolar uns boatos na empresa de que eu tava dispersa. Isso mesmo. Começou a circular que eu não estava focando no trabalho, que eu parecia cansada, que talvez não estivesse dando conta das entregas. E adivinha quem plantou essa semente? Sim, ele mesmo, Mauro, o stalker corporativo. Ele falava isso nas outras reuniões, com o RH, com outros líderes. Só que ninguém desconfiava que esse cansaço era, na verdade, de estar sendo vigiada 24 horas por dia. E a coisa escalou de um jeito tão absurdo que eu passei a ter medo até de abrir o micro-ondas de casa e sair a carinha dele lá dentro. Porque, sério, tudo que eu fazia, ele dava um jeito de comentar. Se eu comprava uma planta nova, cuidando da casa, hein? Se eu aparecia maquiada no story, uau, hoje tem date, né? Se eu postava uma comida diferente, nossa, aprendeu a cozinhar ou alguém cozinhou para você?
E sempre com aquele tom de piada, aquele jeitinho passivo-agressivo que só quem já teve chefe tóxico sabe exatamente como é. E o povo seguia achando o máximo. Ai, que chefe divertido! Olha como ele é presente. Ele se importa com a vida da equipe. Se importa demais, meu anjo. Se importa mais com a minha vida do que eu. A gota d'água, gente, foi quando eu estava conversando com minha prima pelo WhatsApp, falando que ia fazer uma entrevista para uma vaga em outra empresa. No dia seguinte, Mauro chega para mim e solta: engraçado, você tá tão preocupada com a vaga aqui, mas parece que anda procurando alternativas, né? Gente, eu fiquei pálida. Treme. Gelei dos pés à cabeça. Porque eu não falei disso com ninguém. E foi aí que caiu a ficha. Esse homem tava, de algum jeito, acessando minhas conversas pessoais. Como? Eu não sabia ainda. Só sei que naquele momento, a única coisa que eu pensava era: se eu não sair daqui logo, quem vai precisar de psicólogo sou eu, e ele também, de preferência junto. Só que, meu bem, o que eu descobri depois disso, eu juro, parecia roteiro de filme ruim da sessão da tarde. Depois desse episódio da entrevista, eu fiquei igual aquelas detetives de filme, com quadro de cortiça, fotos, post-it, barbante ligando as pistas. Porque, sério, aquilo já tinha saído do campo do bizarro para entrar oficialmente no crime organizado da bisbilhotagem corporativa. E o mais louco é que, quanto mais eu tentava entender, mais as peças se encaixavam de um jeito absurdo. Foi aí que eu tomei coragem e falei: quer saber? Eu vou começar a gravar as reuniões. Afinal, se um dia eu precisasse provar para alguém que meu chefe estava me perseguindo, eu ia ter que ter provas, né? E, olha, o que veio a seguir foi tão surreal que nem a roteirista de novela mexicana teria criatividade para inventar. No dia seguinte, Mauro me puxa para mais uma daquelas reuniões fantasmas. Nome da reunião? Feedback urgente. Eu, né? Já entrei preparada, gravador ligado, sorriso falso no rosto e aquela vontadezinha de sumir do planeta. E ele, todo faceiro, começa: então, eu andei reparando que você anda muito distraída. A empresa precisa de pessoas 100% comprometidas, sabe? E aí ele puxa exatamente uma sequência de coisas que não eram do trabalho. Vi que você foi jantar fora ontem, tá saindo bastante, hein? Eu só olhei, arregalei o olho e soltei: jantar? Ontem? Nossa, nem lembrava que você também era maitre do restaurante agora. E ele, com a maior cara de pau do mundo, rindo: ah, redes sociais são abertas, né? A gente acaba vendo as coisas. E eu, fingindo demência: pois é, só que eu não postei nada ontem, gente. O homem simplesmente engoliu em seco. Travadíssimo. Ficou uns 3 segundos em silêncio, e depois desconversou. A cara dele ficou branca igual parede de escritório. E foi nesse momento que eu percebi que ele tinha se entregado. Aí, minha filha, eu entrei no modo FBI. Fui conversar com o pessoal da TI. Sabe aquele amigo da TI que todo mundo tem? Pois é, cheguei com aquele jeitinho. Então, amigo, me tira uma dúvida técnica aqui. E comecei a perguntar como funcionava o controle de dispositivos da empresa, se tinha como alguém acessar minhas coisas remotamente, essas coisas. E foi aí que meu amigo soltou uma bomba. Olha, se você usa o notebook da empresa para coisas pessoais, pode ser que tenha alguma ferramenta de monitoramento instalada, sim. Afinal, é notebook corporativo, né? Eu simplesmente desmontei na cadeira. Porque, sim, eu usava meu notebook do trabalho para praticamente tudo. Até porque, né, pandemia, home office, vida corrida, quem nunca? E se você acha que acabou, segura. Porque no mesmo dia, no final do expediente, aparece uma notificação no meu e-mail: atualização obrigatória do sistema de segurança. Clique no link abaixo para confirmar. E quem assina? TI? Não. RH? Também não. Quem assina é Mauro. Gente, o próprio. E o link, quando eu passei no verificador de segurança, era falso. Era um phishing mal feito, desses que até golpista da internet teria vergonha. Ou seja, ele tentou me hackear diretamente, sem nem disfarçar mais. A cara de pau atingiu níveis interestelares. Nesse momento eu pensei: se esse homem quer guerra, é guerra que ele vai ter. Porque, sinceramente, aquilo ali já não era mais só invasão de privacidade, era praticamente um sequestro da minha vida pessoal em tempo real. E enquanto eu bolava um plano para me livrar dessa situação digna de filme de terror, Mauro seguia, plena e tranquilamente, fingindo ser o chefe legal, carismático, preocupado, aquele que só quer o bem da equipe. Mas por trás, meu amor,
Era praticamente um vilão da Marvel versão CLT. E se prepare, porque na próxima parte você vai entender exatamente o nível da loucura que esse homem chegou. Spoiler! A palavra processo começou a aparecer no meu vocabulário com muita força. Se você acha que a essa altura a história já estava no ápice da loucura, segura firme, porque a montanha-russa só estava começando a descer ladeira abaixo. Depois daquele meio fajuto que ele me mandou, fingindo ser uma atualização de segurança, eu tinha absoluta certeza de que aquele homem não estava só passando dos limites. Ele tinha destruído o limite, atropelado, dado ré e passado por cima de novo. E aí, meu amor, eu comecei a preparar meu próprio dossiê. Abri pastinha no computador. Mauro, casos de bisbilhotagem. Prints. Fiz. Gravei as reuniões? Todas. Print de e-mail, print de conversa, até da cara dele travando na qual eu tirei. Porque se um dia eu precisasse processar, eu ia entrar com provas, testemunhas, e se deixasse, até PowerPoint animado. Só que, enquanto eu me preparava, Mauro estava num surto crescente. De repente, ele começou a marcar reuniões praticamente todos os dias. E não era sobre trabalho, viu? Era tipo, alinhamento rápido, bate-papo de bem-estar, checagem de rotina. E nesses encontros, ele ficava jogando umas indiretas completamente fora do tom. Tipo, você parece meio sumida esses dias, tá tudo bem? Tá com alguém novo na sua vida? Ou então, eu percebi que você anda saindo bastante, vida social agitada, né? Espero que não esteja afetando a produtividade. E eu ali, sentada, olhando para a câmera, pensando, será que ele quer meu relatório ou meu signo ascendente? Porque, sinceramente, aquele homem sabia mais da minha vida do que meu próprio psicólogo. E para piorar, ele começou a comentar coisas que só poderiam ter vindo de uma fonte muito específica. O áudio que eu tinha mandado para minha melhor amiga no WhatsApp, falando que estava surtando com aquele trabalho. Ele, do nada, solta. Eu entendo que o ambiente pode parecer tóxico para alguns, mas a gente tá aqui para melhorar isso juntos. Gente, eu nunca falei isso em lugar nenhum. Só no áudio para minha amiga. Foi aí que me bateu aquele gelo. Esse homem tá acessando meu WhatsApp. E como? Eu não sabia ainda, mas estava muito claro que ele tinha dado um jeito. Fui pesquisar na internet, né? E não é que eu descobri que se você abre o WhatsApp web no computador de alguém e a pessoa não percebe, você tem acesso a tudo? Conversa, áudio, foto, até figurinha aleatória de meme. Adivinha quem tinha acesso liberado no meu notebook da empresa, porque era protocolo de segurança? Exatamente, Mauro. E eu aqui, achando que protocolo era só para configurar VPN e não para transformar minha vida pessoal num reality show corporativo. Nesse dia, eu juro, meu cérebro fritou. Fritou real. Liguei para minha prima, aquela que é advogada, e soltei: amiga, eu acho que eu tô vivendo um episódio de Black Mirror disfarçado de emprego CLT. Ela, na maior calma, do outro lado da linha: olha, se tudo que você tá me falando for verdade e você tiver prova, isso não é só antiético, não. Isso é crime. E você pode, sim, processar ele e a empresa. Meu amor, a palavra processo acendeu na minha cabeça igual letreiro de Las Vegas. E não deu outra. A partir daí, meu foco não era mais sobreviver naquele emprego. Era montar um dossiê tão completo, mas tão completo, que nem o FBI teria coragem de dizer que não estava bem fundamentado. E enquanto eu organizava tudo, fingindo normalidade, Mauro seguia no delírio dele, achando que eu não estava percebendo nada. Mal sabia ele que quem estava prestes a cair numa cilada era ele. E o que acontece na próxima parte, eu juro, é simplesmente o auge desse filme de terror corporativo misturado com sitcom. Porque, se você acha que Mauro parou, não parou, não, viu? E eu estava prontíssima para botar fogo nesse circo. E é agora que você segura essa fofoca com força. Porque, se até aqui você achou que estava doido, meu amor, prepara o coração, porque o barraco vai ser de proporções catastróficas. Depois de tudo que eu descobri, montei meu dossiê com tanto capricho que, se tivesse banca de TCC sobre chefes abusivos, eu saía dali com nota 10 e menção honrosa. Eu tinha print, eu tinha gravação, eu tinha até vídeo da tela, mostrando as reuniões falsas e os absurdos que Mauro falava. E, para completar, minha prima advogada me orientou a procurar o jurídico da própria empresa, porque, segundo ela, às vezes, a empresa nem sabe que tem um maluco desses no cargo. E foi exatamente isso que eu fiz. Marquei uma reunião com o jurídico, sem Mauro saber, obviamente. Cheguei lá plena, pastinha na mão, dossiê completo, e comecei a despejar tudo. E, gente,
A cara dos advogados foi um evento. Tinha uma que arregalou o olho, outro que ficava passando a mão na testa, suando frio, e a terceira, que eu tenho certeza que já estava imaginando o tamanho do processo que eles iam tomar. Quando eu falei do e-mail falso que ele me mandou, a mulher praticamente levantou da cadeira e disse: "Isso aqui não é só antiético, isso aqui é crime digital, invasão de privacidade, assédio moral e, se brincar, cabe até estelionato." E eu só ali, com aquele sorriso de pois é, né, colegas. Enquanto isso, Mauro estava completamente alheio, achando que estava no controle da situação, como se fosse o diretor do Big Brother corporativo. E para você ver o nível do surto, no mesmo dia em que eu estava no jurídico, ele me manda uma mensagem: "Oi, precisamos conversar sobre sua entrega da última semana. Te espero na sala da reunião 2 às 15 horas." E eu, com a maior cara de deboche do universo, respondi: "Claro, estarei lá." Só que eu não fui sozinha, não, tá? Quando deu 15 horas, Mauro estava lá, todo pimpão, ajeitando a gravatinha, e quem entra junto comigo? Exatamente, os três do jurídico. E a cara dele, gente, eu juro, se eu pudesse imprimir e colocar num quadro, eu colocava. Pálido. Travado. Olhar vazio. Parecia que tinha visto um fantasma vestido de CLT. Eles já entraram soltando: "Mauro, por favor, a partir de agora tudo que você disser está sendo registrado. Temos aqui relatos de práticas abusivas, assédio moral, invasão de privacidade e tentativa de golpe digital contra uma funcionária." E Mauro, completamente desconfigurado, ainda tentou se fazer de desentendido. "Não, não, deve ser um mal-entendido." Aí foi quando eu puxei meu notebook, abri uma das gravações e soltei o play. Era ele, falando exatamente aquilo. "Vi que você anda saindo bastante. Espero que não esteja afetando sua produtividade." E o silêncio que ficou naquela sala foi quase poético. Só dava para ouvir o barulho do ventilador girando. E, claro, quando ele percebeu que não tinha mais para onde correr, o homem simplesmente surtou. Começou a se justificar, dizendo que fazia aquilo pelo bem da equipe, que gostava de manter um ambiente de proximidade com os funcionários, e que, às vezes, é importante saber como as pessoas estão na vida pessoal, porque isso impacta no trabalho. E o jurídico, chocado, respondeu: "Mauro, isso não é cuidado, isso é assédio. E além disso, você cometeu crime digital ao tentar aplicar um golpe de phishing dentro da empresa." E, nesse momento, eu só cruzei os braços e fiquei olhando. Plena. Absolutamente plena. Só que, pasme, mesmo diante de tudo isso, Mauro ainda tentou apelar pro dramalhão. Começou a chorar, dizendo que estava passando por um momento difícil, que era ansiedade, que ele só queria se sentir no controle. E, olha, se ele achou que a carteirada emocional ia funcionar, errou feio. Porque o jurídico foi categórico: "Isso aqui não tem desculpa. É gravíssimo. E você vai ser imediatamente afastado das suas funções enquanto conduzimos a investigação interna." E Mauro saiu da sala escoltado, cabisbaixo, segurando a pastinha, igual vilão de novela que acabou de ser desmascarado no meio da festa. Se você achou que o barraco na sala do jurídico foi o auge, segura, porque o pós foi simplesmente digno de série premiada no Emmy. No mesmo dia do escândalo, Mauro foi desligado temporariamente. Mas, meu amor, a fofoca corre mais rápido que e-mail corporativo. No intervalo de 1 hora, o escritório inteiro já sabia que ele tinha sido afastado, que tinha feito coisa errada e que o babado era pesado. E claro, como toda boa empresa, soltaram aquele comunicado bem genérico no grupo. "Comunicamos que, por motivos de alinhamento interno, o colaborador Mauro está afastado das atividades até segunda ordem." Alinhamento. O alinhamento, no caso, era a cabeça dele com a guilhotina da demissão. Só que a cereja do bolo veio dias depois, quando a investigação interna escancarou coisas que nem eu sabia. Descobriram que eu não era a única vítima. Mauro tinha o hábito de bisbilhotar a vida de quase todo mundo da equipe. Tinha funcionário que ele espionava para saber se estava procurando outro emprego, outros para checar se estavam de affair dentro da empresa, e até uma colega que, pasme, ele monitorava porque queria saber se ela estava grávida. Gente, não é mais chefe, é vidente corporativo. E não bastando isso, descobriram que ele tinha até um caderninho físico, escrito à mão, com anotações sobre cada um. Tipo, fulana, sai muito, provável desmotivada, Beltrano, muitos pedidos no iFood, possível depressão. Juro por Deus. Eu vi com meus próprios olhos. E claro que, com tudo isso, não deu nem tempo de pensar em segunda chance.
A empresa não só demitiu Mauro por justa causa, como também emitiu um comunicado interno dizendo que repudia qualquer prática de assédio e que ia rever os protocolos de segurança digital para garantir que aquilo nunca mais acontecesse. E eu fui chamada na sala do RH, onde me pediram 1000 desculpas, ofereceram suporte psicológico e ainda vieram com aquele papo. A empresa valoriza muito seu profissionalismo e gostaria muito que você permanecesse com a gente. E eu, com aquele sorriso bem cínico, só respondi: olha, vamos ver. Porque, sinceramente, depois de tudo isso, eu só não saí dali na mesma hora porque eu amo um final onde eu venço e o outro sai pela porta dos fundos. E para fechar com chave de ouro, Mauro ainda tentou me processar depois, alegando exposição indevida porque, pasme, a fofoca do afastamento dele viralizou no LinkedIn. Sim, no LinkedIn. Alguém fez um post anônimo contando a história de um chefe controlador que monitorava os funcionários através de reuniões falsas. Claro, o povo da empresa inteira sabia de quem se tratava. E o post bombou. 50.000 curtidas, 12.000 comentários, gente debatendo, psicólogos corporativos dando palestra no comentário, coach falando de inteligência emocional, um show. O processinho dele, obviamente, não deu em nada. Por quê, né? Se tem uma coisa que advogado ama mais que Código Civil é um réu que se incrimina sozinho. E Mauro sumiu do mapa. Até hoje ninguém sabe se ele foi morar em outra cidade, se largou tudo para virar coach quântico, ou se tá no meio do mato refletindo sobre os próprios atos. Só sei que desapareceu. E eu sigo plena, maravilhosa, CLTizada, com meu aumento garantido depois desse caos, e um currículo recheado não só de experiências profissionais, mas também de uma história digna de filme. E aprendi uma coisa, viu? Quando seu chefe começar a marcar reunião demais, desconfia. Porque às vezes, não é alinhamento, é bisbilhotagem profissional disfarçada de call no Zoom. E se você acha que acabou, meu amor, esse mundo tá cheio de história doida assim. Inclusive, eu tenho mais uma que se você soubesse, ia simplesmente cair para trás. Se inscreve e ativa o sininho para mais.